Euclides da poesia, é isso que você perguntou? No começo. O pensamento. Sua poética, sim. Sua palavra, sua força, da escolha vocabular. Me parece que Euclides ele tinha um olhar poético, ele tinha uma sensibilidade poética. Isso é impossível você separar. É mesmo quando o escritor se volta para o social, o olhar poético ainda continua. A gente vê isso nos Sertões, a gente vê isso em Judas as Veros. Meu ponto de vista é esse, Regiane. Eu achei bem interessante, assim, porque, de fato, nessa questão da poética, né, é muito forte que, não só a linguagem euclidiana, né, que ele fala coisas tão sérias, tão graves, tão científicas, numa linguagem tão poética, né, quer dizer, eu acho que todo o jogo euclidiano é esse, né, a ciência e a arte se mesclando, né, mas, assim, particularmente em relação à República, é muito interessante, porque nesse momento a gente tem várias alegorias da República, né? Quer dizer, a República ela era pintada como uma mulher alada, né? Assim, esvoaçante. Então, essas alegorias poéticas, e os poetas cantavam a República, né? Eu acho que é algo muito diferente do nosso tempo, né? Onde tudo ficou tão duro e tão difícil, né? E onde não se canta mais a República, né? Não se canta assim, um regime político, né? Quer dizer, as pessoas discutem a política como alguma coisa assim, sempre muito difícil, muito complicada, muito dura, muito ruim, muito um assunto difícil, né? Então, essa magia que eu acho que tem nesses autores, eu acho que esses intelectuais aí da geração de 1870, esses intelectuais da virada do século XIX para o século XX, ela é muito inspiradora, né? Porque ela também está muito carregada de utopia, né? Eles têm uma utopia, eles têm um lugar a que chegar, né? Aonde chegar, né? Eles têm ideias, assim, que eles acreditam, que eles têm valores. Eu acho que a questão dos valores, como o Leopoldo colocou, né? Quer dizer, esses valores, assim, o Euclides não tem meio tons, né? Para Euclides não há atalhos, né? Euclides é reto, é assim, ou é público ou é privado, não tem assim, é meio público, meio privado, é meio meu, meio... Tanto que tem vários casos, né, assim, que oferecem a ele, né, quer dizer, quando ele se forma como engenheiro, que oferecem um estágio assim, especial assim, para ele como engenheiro. Ele falou, não, eu quero que se cumpra a lei, eu quero o estágio aqui, eu tenho direito como estudante formado na escola de engenharia. Todos têm esse direito, então eu quero este direito. E aí ele conta, né, numa carta, que ele veio feliz, que desceu as escadas contente, porque ele tinha afirmado assim, o que de fato tinha que ser e não tinha sucumbido, né, a uma oferta fácil, assim, né, de um privilégio, né? Quer dizer, ele abomina os privilégios. Eu acho que, eu tenho pensado muito nessa, aliás, o ministro Giannini lançou aí pela CAPES um edital sobre grandes biografias, né? E biografias de pessoas que construíram a nação brasileira. Importantes para protagonistas de construção da nação brasileira. E eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com pessoas admiráveis, né? Assim, exemplos admiráveis, a ideia da admiração, né? Porque essa é uma ideia assim, que pode trazer elementos para a juventude, né? Quer dizer, tem uma pessoa que é admirável, pessoa que, assim, que você vê um exemplo que você quer seguir, quer ser como ela, né? E os nossos meios de comunicação deveriam fazer mais isso, né? Ao invés de ficar falando tanto de pessoas tão abomináveis, né? Assim, então, não sei, eu acho que o Euclides continua assim como um nome, né? Como uma figura assim que nos inspira, né, no século XXI, né? Eu acho que, nesse sentido, que nós estamos aqui ainda inspiradas por essa energia, por essa força, né? E exemplar, eu diria, porque ele tinha um gosto pela linguagem que, inclusive, era bastante criticado, injustamente criticado, né? O falar difícil dele, e depois os modernistas tentaram até
uma vez mais, jogar uma pá de cal ali, para enterrar de vez. Mas ele tinha uma linguagem que era uma linguagem absolutamente original. Não é? Então, esse trabalho com a linguagem, que é um trabalho estético, não se desvinculava da forma como ele pensava, como cientista, como homem racional, lógico, que eram as dimensões que norteavam a sua engenharia. Ele não podia conceber uma separação, né? As duas coisas estavam profundamente coladas ali. Então, esse amor pela linguagem, eu acho que ele é contagiante, porque todos nós que lemos, nós nos contagiamos, né, com essa linguagem também, para ver a beleza dela, não é? A maneira como ele seleciona o vocabulário, as imagens que ele cria. É um trabalho de poesia, um trabalho de poeta. E isso impregna qualquer texto que ele escreve. Me surpreendeu muito agora, a propósito desse trabalho que eu mencionei, dos inéditos, ler Peru versus Bolívia, não é, que poucas pessoas leem. É um texto magnífico do ponto de vista da linguagem e da historiografia, então nem se fala. É um texto que deve ser lido, ele é um texto desprezado, né? Mas ali está outra vez Euclides, com aquelas matrizes muito bonitas que ele usa na linguagem. Ali tem uma matriz do palimpsesto que percorre já desde dos sertões, né? Ele usa essa imagem do palimpsesto. Vocês se lembram das igrejinhas, dos palimpsestos indecifráveis, não é? Dos soldados que... Então, aquilo ele transporta para a margem da história, uma vez mais, e depois ainda cai antes do Peru versus Bolívia de 1907, e depois vai cair finalmente na margem da história. Era uma pessoa extraordinariamente amante da linguagem. Então, as listas de vocabulário que ele faz nos seus manuscritos, os manuscritos que nós encontramos, ele estudava o vocabulário. Ele fazia umas tiras assim, punha aquilo, ensaiava frases, fazia efeito. Eu acredito que esse gosto ele precisa passar para as novas gerações, mas está difícil. Está difícil porque agora se pensa em Machado de Assis, inclusive em resumos de Dom Casmurro, enfim, então não dá. Estamos passando por um momento bem difícil. Bem, passamos para outra mesa, eu não sei o que eu estou...